mais essa noite que Deus assim nos concede para estarmos aqui, né? Para meditarmos na palavra de Deus. Amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu só quero ler o verso número 12 da leitura que foi feita, capítulo 3, capítulo 2, né, do livro do Apocalipse, verso número 12. Amém? Verso número 12. Diz assim: E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Amém? Pode se assentar, irmãos. Aleluia. A gente sabe que o livro do Apocalipse, ele tem essas pequenas cartas inseridas para 7 igrejas na Ásia, né? Hoje, essas 7 igrejas estão ali na região da Turquia, e essas cidades aqui hoje são escombros, né? Que é muito tempo. E a igreja, e essas 7 igrejas, elas são representativas, né? Elas são representativas. É a igreja no passado, a igreja no presente e a igreja no futuro. Entendeu? Ao longo de toda a história da igreja, o Senhor Deus escolheu essas 7 igrejas aqui para poder ministrar, né? E também detectar certas circunstâncias que a igreja passaria ao longo de toda a sua história, né? E a gente sabe muito bem que o Senhor Deus, Ele é um Deus zeloso. Amém? É um Deus zeloso. Só por esse versículo aqui, irmãos, um crente, que ele está falando com um crente, ele não está falando com o mundo, né? Ele não está falando com as pessoas do mundo. Ele está falando com a sua igreja que ele redimiu. E a gente sabe, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele fala que o julgamento começa pela casa de Deus. Entendeu? Então, Deus, quando Ele tem que tratar de uma maneira, em termos de disciplina, aplicar o juízo entre o ímpio e a sua igreja, primeiro Ele vai tratar com a igreja. Entendeu? Então, você pode perceber que a maioria dos cristãos, eles passam certas dificuldades, né? Então isso significa o quê? Significa que Deus ele está tratando com essas pessoas em vista da proximidade da vinda de Jesus, né? E o apóstolo Pedro ele fala: se o juízo começa com nós, qual é o fim do pecador e daquele que não crê no Evangelho, que não é obediente ao Evangelho? Entendeu? Então a gente percebe que Deus, Ele trata primeiro com a igreja, Ele lidou com os nossos pecados na cruz do Calvário, mas Ele precisa também agora lidar com a nossa natureza caída, né? Que ela precisa ser disciplinada. O crente tem que aprender a pedagogia de Deus, entendeu? Então aqui, espada de 2 gumes, ela está cortando para o lado do mundo e corta para o lado da igreja, certo? Tem crente que está, muitas vezes, num embate, não contra o inimigo, contra o próprio Salvador. Entendeu? Então, essa é o X da questão. Amém?
Se essas igrejas elas são representativas, estudiosos dizem que a igreja de Pérgamo, ela corresponde aos anos de 313 até ao ano 600 depois de Cristo. Foi quando nasceu a igreja romana, quando a igreja ela foi instituída como a religião oficial do Império Romano, basicamente no século III aqui, no ano 300 para frente. Constantino ele vence uma guerra e ali ele, entre aspas, se converte ao Evangelho, Então ele oficializa ali, a perseguição cessa. Até então a igreja ela está ela está cultuando nas catacumbas em Roma. A partir desse momento a igreja ela sai, ali deixa de ser clandestina e passa agora a ser reconhecida pelo Império, entendeu? Os desvios que a gente vê hoje numa determinada denominação, ele aconteceu ao longo dos séculos, entendeu? Ao longo dos séculos, Então a gente vê que a igreja ela realmente ela foi fundada por Jesus, só que ela foi atacada, e é atacada de todos os lados, entendeu? Esse nome Pérgamo aqui, irmãos, ele parece significar casamento, entendeu? A igreja ela casa com o império, ela casa com o mundo. Chegou uma fase da história que Constantino ele obriga as pessoas se converterem, entendeu? Então muita gente simplesmente abria, ela aceitava aquela situação que o imperador estava exigindo, mas não tinha uma conversão. Eles ainda serviam aos seus deuses, porque o Império Romano era um império, eram pessoas que serviam a várias divindades. Então, eles não tinham uma conversão, não nasceram de novo. Tanto é que Constantino também, ele foi aquela pessoa que começou a colocar os bispos nas determinadas congregações, as principais igrejas, entendeu? Do império, era ele que nomeava. Até então era o Espírito Santo que separava os pastores. A partir de Constantino, aí já era ele que colocava. Aí você vê que não vai terminar bem. Você vê que quando há essa mistura, as coisas não vão funcionar. Mas veja bem, essa cidade aqui de Pérgamo, ela era considerada uma das cidades mais idólatras do Império Romano. Idólatras, entendeu? Como os irmãos aprenderam sobre a igreja de Esmirna, ser crente em Pérgamo e em Esmirna era um desafio. Está entendendo? Era um grande desafio. A gente tem visto pela internet, pela televisão aí, principalmente na Nigéria, em países do Oriente Médio, onde há perseguição, onde o preço é mais alto para ser crente. As pessoas, os extremistas entram na congregação com a metralhadora e fuzila todo mundo dentro da igreja. Mulher, criança, idoso, não tem misericórdia. Então tem lugares no mundo que o preço é mais alto para ser crente, entendeu? Enquanto muitos em lugares aí onde o governo, ele tem uma certa tolerância, a igreja ela começa a se preocupar com coisas banais e esquece daquilo que é essencial, a sua comunhão com Deus, e acaba como Pérgamo, casando com as coisas do mundo. Aquela fala de Jesus que não dá para servir a dois senhores, esses crentes aqui, eles levavam ao pé da letra, e isso significava enfrentar até a morte por amor de Jesus, entendeu? Então, a que ponto a gente está disposto a romper? Os irmãos estão entendendo, irmão? Tanto é que a palavra testemunhas, sermeeis minhas testemunhas, Atos capítulo 1, verso 8. A palavra testemunha no grego é mártir.
É lógico que no primeiro século isso não soava como uma pessoa que iria dar a sua vida por uma ideia. Não soava. Os primeiros ali, quando essa palavra foi falada, não soou assim. Mas o significado dela é mártir. Entendeu? Jesus está dizendo que aqueles que receberiam o Espírito Santo seriam as suas testemunhas, um testemunhar autorizado por Ele e através dele em tribunais, testemunhar do Evangelho, e a tal ponto que iam ser martirizados por causa disso. Então a gente percebe aqui, o Senhor aqui, veja bem, essa cidade aqui de Pérgamo, ela era o centro de 4 religiões pagãs daquela época, da Ásia ali. A primeira ele tinha um templo erigido a Zeus, a Atenas, a Dionísio, que era o deus do vinho, e para os romanos era chamado de Baco, da onde vem a palavra bacanal, bacanais, ligado aí às festividades carnais aí, tá entendendo? E a Esculápio, que era o deus da medicina. Você tem uma ideia, as pessoas vinham de longe e deitavam no chão do templo de Esculápio para que as serpentes passassem por cima de seus corpos para obterem a sua cura. No primeiro século, irmão, não tinha nada laico. Para você ter uma ideia, a igreja, os cristãos, até o terceiro século, eles eram considerados, do ponto de vista do Império Romano, como ateus, porque eles não honravam o imperador, eles não adoravam as divindades, eles não queimavam incenso aos deuses ancestrais, eram considerados como ateus. Uma seca no império, ou um desastre natural, a culpa era de quem? Era dos cristãos. Você imagina você viver num período assim? Então, ser fiel a Jesus, num local assim tão difícil, requer realmente um comprometimento muito grande com o Senhor. A pessoa tem que entender muito bem da sua salvação, ela tem que realmente ter uma comunhão com Jesus, ou como o próprio Cristo falou em Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, aí ser-me-eis minhas testemunhas. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue seguir como testemunha de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Sem a presença do Espírito Santo, você não consegue. Tanto é que para ser um servo inútil, como Jesus disse lá em Lucas, você tem que ser salvo para ser servo inútil. Então a gente sabe que é complicado. Então aqui, por exemplo, nesse lugar que tinham esses centros de paganismo, a igreja estava instalada ali. E para piorar ainda mais, eles tinham uma quinta religião, com um sacerdócio muito bem estruturado, que era o culto a Augusto, ao imperador. Aonde em outras partes do império se queimava incenso ao imperador uma vez no ano, uma vez no mês. Em Pérgamo era todo dia. Se alguém falasse Zeus é o Senhor, você tinha que repetir: Augusto também é o Senhor. Esta pequena frase, um crente genuinamente nascido de novo, naqueles dias, não iria falar. As portas iriam fechar para eles. Para você ter uma ideia, os crentes de Esmirna, o Senhor fala: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Aqueles crentes não eram pobrezinhos, eles ficaram pobres por causa da perseguição. Perderam seus empregos, suas propriedades, não podiam ter os seus dinheiros, e assim padeciam necessidade, mas o Senhor dizia que eles eram ricos perante Ele. Você tem uma ideia aqui também, em 1878, foi feita uma escavação pelo Museu de Berlim, e descobriram ali um templo dedicado a Trajano, que foi um imperador romano, a Adriano, um outro imperador romano, e um grande altar, o grande altar de Zeus, que provavelmente foi denominado aqui
nessa passagem como trono de Satanás. Paulo, em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, ele fala que o diabo está nas regiões celestiais. Não é assim que ele fala? Regiões celestiais é a palavra científica do primeiro século para dizer que está no espaço sideral. O demônio não está no inferno. No inferno não tem demônio. No abismo que está lá, no inferno, que é chamado de Tártaro, ali existe anjos acorrentados. Anjos acorrentados desde a rebelião de Lúcifer. Está entendendo? Eles não saem dali, eles ficam ali. Não tem ninguém, não tem demônio no inferno garfando ninguém, não existe nada. O inferno agora é um inferno prisão, onde Jesus fala, onde o seu bicho não morre e o fogo não apaga. Isso é uma menção também da consciência da pessoa que está descendo para ali, perdendo toda a oportunidade que ela teve de buscar a Deus em vida física. Ela acabou desperdiçando, ela está ali consciente. Não é assim a parábola do rico e do Lázaro? Eles estavam conscientes ali. Em locais do inferno existem trevas. Jesus fala de castigos também. Aquele servo que soube da vontade do seu Senhor e fez coisa digna de açoite, com muitos açoites vai ser castigado. Os que não souberam da vontade do seu Senhor, mas fizeram coisas dignas de açoite, com poucos açoites também vai ser castigado. Então haverá grau de castigo, dependendo do conhecimento que a pessoa tem. E eu vou dizer para vocês, todos aqui, sem exceção de ninguém, já têm o conhecimento suficiente da vontade revelada de Deus na palavra dele. Então o Senhor nosso Deus é um Deus poderoso, que vai nos abençoar com salvação, mas também não vai abrir mão de julgar aquele servo dele que fizer alguma coisa errada, digna de julgamento. Aleluia. E aqui fala o seguinte: o Senhor se apresenta a essa igreja dizendo que Ele é aquele que tem a espada de dois fios. Roma se gabava de ter a espada de dois fios, a autoridade estava na mão de Roma, está entendendo? Só que Jesus aqui mostrou para a igreja de Pérgamo que a autoridade maior era na mão dele. Ele é que tem a espada de dois fios, é Ele que vai julgar todos aqueles que se levantam contra ele. Essa época que João escreveu essa carta aqui, ou o livro do Apocalipse, era uma época que os imperadores se achavam reis, deuses, onde os imperadores se achavam infalíveis, as pessoas prestavam culto ao imperador e tal, mas Jesus mostrou, se revelou a João, aleluia, de uma maneira poderosa, com olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a lã. Não é assim que a Bíblia fala no capítulo 1 do Apocalipse? Uma veste comprida e branca, um cinto de ouro ao longo do seu corpo ali, pés semelhante ao latão reluzente, tudo aquilo ali mostrando o seu poderio e a sua capacidade de julgamento. Aquele Cristo que ele viu lá sangrando no Calvário, agora ele está vendo aqui na sua forma plena, como ele é poderoso e glorioso. Aleluia. O nosso Deus vai julgar esse mundo. É assim que a Bíblia fala, porque a espada de dois fios está com ele. Eu tenho a espada aguda de dois fios. Aleluia. Quando você olha agora para o verso 13, aí ele vem falando da igreja, porque o Senhor, ele não vai falar com o mundo, entendeu? Ele vai usar a igreja para evangelizar o mundo, mas no caso de orientação, ele vai falar com a igreja. E aqui ele se volta para a igreja, ele fala: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o quê? O trono de Satanás. Aleluia. Como eu estava dizendo, Satanás está no espaço sideral. Entendeu? Ali ele governa todas as coisas, o governo dele, do reino dele, aonde ele vem e atua também nessa terra. Ele está no espaço, mas também ele vem para a terra. Na tentação de Jó, que ele falou, o Senhor perguntou para ele: de onde vens? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Capítulo 12 do Apocalipse, João viu uma guerra nos céus, onde o diabo e os seus anjos batalhavam com Miguel e os seus anjos.
e foram expulsos das regiões celestiais, do espaço sideral. Isso na metade da tribulação. Capítulo 12 do Apocalipse acontece, segundo alguns, na metade da tribulação, que torna a ser denominada de a grande tribulação, porque até então o diabo está no espaço, agora ele está confinado na terra, para só depois ser amarrado no abismo ali, para dar a entrada no milênio. Está entendendo? Então a gente percebe aqui que Satanás, como próprio ele falou no livro de Jó, que ele vinha de passear sobre a terra, rodear a terra e passear por ela. Mas em Pérgamo, uma cidade tão entregue ao paganismo, ele tinha não somente uma residência, ele tinha um trono. Um trono. Ele era rei. Entendeu? Na cidade de Pérgamo. É perigoso você ver, quando Jesus chegou nas cercanias do Gadareno ali, de Gadara, onde ele encontrou com o demônio, os demônios não queriam sair daquele lugar. Não manda a gente ir embora não, deixa a gente aqui. É perigoso. Quando o demônio gosta do lugar, ele não quer sair. Vocês perceberam que tem algumas partes na Bíblia que dão abre a mente da gente. Você vai em alguns lugares, você sente um peso. Você sente, sabe, aquele clima pesado. Você sai até com dor de cabeça dali, com pressão. Você não tem pressão, sai ali com pressão alta, pressão baixa. Está entendendo? Você até meio depressivo do lugar. O que é isso? É opressão. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe da potestade do ar. O ar está impregnado de demônios. Aleluia. Então em Pérgamo, ele tinha o quê? Um trono. Mas Jesus, ele disse para aquela igreja, e fala para nós: não dá para servir a dois senhores. Aleluia. Se você entender isso, o Senhor passa a ser o seu soberano, o Deus do seu coração. Aleluia. E não tem meio termo para Deus, irmão. Não tem como você querer engabelar Deus, querer ser gentil, ser bonzinho, mas não ser leal a Jesus. Não tem como você querer, entendeu? Dar uma mascarada no seu testemunho, no seu caminhar cristão, e não é leal a Jesus. A parábola lá do capítulo 13 de Mateus, a parábola do semeador, você vê uma parte da semente cai na beira do caminho, as aves vêm e levam. Jesus fala, é Satanás que vem e tira a palavra do coração da pessoa. Esses esquecimentos, o cara não esquece de nada, não esquece da senha, tem 10 senhas dele lá, ele tem um monte de coisa na cabeça, mas numa pregação simples, o cara esquece muitas vezes. Mas por que esqueceu? Porque ele está muito longe de Jesus. É como Pedro seguindo Jesus ali, mas a Bíblia fala que ele seguia de longe, muito longe. Você vai ceder à tentação, você vai acabar negando que conhece a Jesus se estiver muito longe dele. Assim foi com Pedro. Tem esquecimento na mente do cristão, meu irmão. Não precisa tomar remédio não, é só ser leal a Jesus, que não esquece de nada que você ouvir na igreja do Senhor. Não vai esquecer de nada, vai aprender a decorar versículo. Não é problema que sua cabeça é fraca não, o problema é a lealdade com Deus. Se não tomar cuidado, ele vem e tira da sua mente. Está entendendo? O cara faz 2 anos de teologia, 3 anos, 4 anos, 10 anos, lê um monte de livro, esquece tudo. As coisas de Deus ele esquece, as coisas da secular não. O que é isso? É espiritual. Quanto mais perto de Deus você tiver, mais a presença dele será grande na sua vida. Moisés passava tempo olhando para Deus, e quando saía dali, saía com o rosto brilhando. Aleluia. E tem gente, meu irmão, que se diz crente, que infelizmente ele não está brilhando, se apagou há muito tempo. E a Bíblia diz assim, que se o sal perder o sabor, dá para salvar ele? Dá para salvar ele? A Bíblia fala que dá para salvar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser o quê? São palavras duras, mas é a realidade.
E Jesus aqui, ele fala o seguinte aqui, ó: e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ele fala com uma parte da igreja. Ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual for morto entre vós, onde Satanás habita. Ser crente num local onde o demônio é rei, a perseguição ela está garantida ali, né? Não dá para ser diferente. Os irmãos entenderam? Não tem como. Ou a pessoa se dobra para aquilo ali, ou ele faz com que aquela situação fique para longe dele. Nabucodonosor levanta uma estátua, exige adoração. Todo mundo adora, tem, porque foi ameaçado de morte. No meio daquele mar de gente, 3 jovens permaneceram de pé, não se dobraram diante da estátua. Quando Nabucodonosor chamou para falar com eles, a Bíblia fala que ele estava transtornado de raiva. Vocês não ouviram? Vocês estão surdos? Vocês não ouviram que era para vocês se curvar? Ele falou: nós não vamos adorar nada. Não vamos se curvar nem para você, nem para a sua estátua. Aleluia. E ele falou assim: quero ver o seu Deus te livrar da fornalha de fogo. Ele falou assim: nós não vamos se curvar. Se Deus nos livrar, Ele nos livra. E se não, nós também vamos perecer, mas não adoraremos a tua estátua. E ponto final. E foram lançados vivos na fornalha de fogo. E o próprio sistema que tentou matar aqueles 3 hebreus, o próprio sistema é obrigado a reconhecer a grandeza de Deus cuidando dos jovens dentro da fornalha de fogo. Antipas não teve nenhum louro, não teve nenhuma aceitação nesse governo de Pérgamo. Ele foi morte nesse local, mas ele honrou a fé dele com o sangue dele, com o martírio. O capítulo 11, verso 35 de Hebreus está escrito assim: e uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Entendeu? Então todos vão ressuscitar, vamos. Tem 2 ressurreições: a do ímpio e a do justo. Dentro da do justo ainda tem como pegar uma ressurreição melhor, dependendo, aleluia, do desfecho do seu testemunho. Quando eles eram torturados, eram dito: nega Cristo, e eles não negavam, olhando para a eternidade, para alcançar uma melhor ressurreição. Tem crente que já não pensa mais assim, irmão. Jesus disse que os últimos dias seriam como os dias de Ló. Casavam, davam-se casamento, compravam, vendiam, negociavam, um consumismo desenfreado, como estava em Sodoma, também é marcado nesses últimos dias. Até que Ló saiu da cidade sem eles perceberem, e a cidade foi engolida com fogo e enxofre. Assim também será com este mundo caído. A hora que a igreja sair daqui, o mundo vai colapsar, porque o Senhor prometeu que a igreja não ia entrar na ira de Deus, que uma hora vai desencadear nesse mundo caído. Ele fala aqui ainda o verso 14, mas umas poucas coisas eu tenho contra ti. Poucas coisas, aí começa a ficar complicado, porque a gente acha que a gente está bem, mas muitas vezes a gente não está bem, irmãos. O diagnóstico quem dá é Deus, amém? Nós nos medimos pela palavra de Deus, não pelo nosso padrão. O meu padrão ele pode ser diferente do padrão do irmão, dos irmãos, ou de você, diferente do meu. Não dá para julgar segundo o nosso padrão. O nosso padrão é a palavra de Deus. E aqui o Senhor fala: eu tenho contra ti poucas coisas.
Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Doutrina aqui. Porque ela representa todo aquele período de 313 a 600. Porque quando você vai para o capítulo 2 aqui, e no verso, deixa eu ver aqui no verso de número 6, o Senhor fala de obras dos nicolaítas. Aqui no verso 14, aquilo que era uma obra lá no início, agora já é doutrina. Uma doutrina diferente, instalada na igreja de Pérgamo. O problema da igreja de Pérgamo, irmãos, não era somente a perseguição, mas era a perversão. Né? Por que a perversão? Porque Balaão, aqui, ele é o símbolo, né, de um falso ensino, de um falso mestre, de um falso profeta. Ele até tinha um contato com Deus, mas ele pensava só na oferta, no lucro financeiro das suas falas, das suas profecias. Ele aparece no capítulo 25 de Números, quando Balaque chama ele, contrata ele para ele amaldiçoar Israel, acreditando que ele podia enfraquecer assim Israel e Balaque poder enfrentar, embater Israel numa guerra e poder vencer Israel. Só que não tinha como eles vencerem Israel. Por quê? Porque Israel tinha passado por um período de murmuração, e as serpentes abrasadoras tinham picado ele, e depois eles tinham visto a serpente de cobre, que era um tipo de Jesus, e quando eles chegam perto de Moabe ali, agora eles estão transformados, está entendendo? E quando Balaque achou que poderia usar uma maldição de um homem que até então era conhecido como um bom profeta, para tentar enfraquecer Israel, e ele percebia que poderia fazer isso pagando dinheiro, só que não conseguiu. O que Balaão fez? Balaão tratou com ele. Balaão sabia um pouco de teologia, falou: não dá para amaldiçoar esse povo, você tem que colocar tropeço neles, colocar um chamariz, porque a palavra no grego escândalo significa pedra de tropeço, é uma armadilha, é uma coisa que você toca, aquilo cai sobre você. O que ele fez? Ele mandou Balaque semear o arraial de Israel de prostitutas, de Moabe ali, e depois fazer com que os homens de Israel se misturassem com aquelas mulheres ímpias e participassem de festividades pagãs ali em Moabe. E isso foi o que aconteceu. Israel não conseguiu resistir a esse tipo de pecado. O povo não estava preparado. Tem pecado na Bíblia, irmão, que a Bíblia manda fugir da prostituição, fugir do amor ao dinheiro, Ele manda fugir da idolatria. Não dá para você se encher de Deus, de oração, de jejum e tentar dar de frente, que vai cair. É para fugir, não dá para bater de frente. Israel, infelizmente, não conseguiram, se enfraqueceram. O que derrubou Israel não foi as maldições de Balaão. O que derrubou Israel foi o próprio pecado que eles haviam cometido contra Deus. E naqueles dias 24.000 israelitas foram mortos, porque pecaram contra Deus. Na igreja aqui de Pérgamo, esses falsos ensinadores estavam ensinando a igreja a participar de festividades pagãs, entendeu? E participar também de prostituição, porque quando você olha aqui e vê que eles estavam comendo sacrifícios da idolatria e estavam se prostituindo. Aquela fala de Daniel ali ao copeiro-chefe de Nabucodonosor, dizendo: olha, a gente não pode comer desse manjar, a gente não pode se contaminar. É a palavrinha-chave ali, irmão, entendeu? Isso não é fanatismo, isso não é uma coisa arcaica, coisa de gente quadrada, não. Isso é a realidade da palavra de Deus. Tem coisa que contamina a igreja, tem coisa que contamina o coração do crente, tem coisa que enfraquece ele para as coisas de Deus. Paulo diz que não dá para comer da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Tem coisa que para o mundo é normal, mas para nós é
pecado vai entristecer a Deus. Por isso, muitas vezes as pessoas não entendem. Tem algumas situações que acontecem na vida, não é aprovação, é Deus batalhando com o próprio crente, tentando mexer na consciência dele, mostrando para ele que ele precisa voltar a ser o que era antes. Aleluia! Tem coisa que contamina. Tanta gente já não fala mais línguas estranhas. Tantos irmãos que já perderam a fome de ler a Bíblia, perderam a fome de orar, a vontade de orar. Jesus fala: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas a pessoa está cheia de coisas do mundo, está cheia de tanta. E os escritores hebreus, ele fala: bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares que de nada adiantam aqueles que a ele se entregaram. E o que dava na mesa de Daniel era o manjar de Nabucodonosor. Ia contaminar ele lá. Aleluia. Foi o que um antigo pregador falou. O problema da igreja hoje, também da igreja brasileira, é que ela está em crise na santidade. Aleluia. Está entendendo? As pessoas já não conseguem, o ímpio já não consegue ser tocado mais. Os crentes hoje não têm nem a capacidade de fazer uma melodia sacra e cristã. A melodia de muitos louvores é pagode. Eu odeio pagode, rapaz, tá entendendo? Eu não gosto de pagode. Você vê que tem louvor de pagode, nada contra quem goste, tá entendendo? Mas você vê que as pessoas já estão imitando a melodia do mundo, colocando uma letra evangélica e fala isso para tentar evangelizar. Não adianta. Paulo fala: eu cantarei com espírito, mas cantarei com entendimento. Eu orarei com espírito, mas orarei também com entendimento. Paulo fala para a gente nos admoestar com hinos, com cânticos espirituais, com salmos e com doutrinas. E a igreja de Pérgamo estava enfraquecida. Os crentes estavam servindo a dois senhores, comendo da idolatria e se prostituindo. Paulo diz que todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca com o seu próprio corpo. E no arrebatamento, o Espírito Santo vai ressuscitar o nosso corpo. Quem ressuscitou Jesus lá no sepulcro foi o Espírito Santo, que levantou o corpo dele ali no sepulcro. As pessoas só vão ser arrebatadas aqueles que estiverem em santidade, em comunhão com Deus. Caso contrário, não vão conseguir ouvir a trombeta soar, a voz de arcanjo e o alarido do Senhor naquele dia. Umas 10 virgens, tem uma galera de crente louco, uma tragédia, não levou a sério a vida cristã. Estão com azeite até acesa, né? Mas se o Senhor demorar muito, elas vão ser engolidas. Tem azeite, mas não tem reserva. Aí ouve lá, o esposo chegou, sai-lhe ao encontro. Sai como, irmão? Que o convite era a lâmpada acesa, estava apagando. As 10 dormiram. Cantares capítulo 5, verso 2. Eu vou dormir, mas o meu coração está velando. A noiva estava dizendo ali: estou dormindo, mas o meu coração vela. Comendo das coisas da idolatria e se prostituindo. Veja bem, século XV, iluminismo. Os homens começam a adorar a razão. Depois do iluminismo vem o comunismo. Depois do comunismo entra agora o globalismo. E o globalismo agora está cedendo para o paganismo. É o que o anticristo vai pegar. E tem crente que ainda está dividido. Isso é letal. Aí ele continua dizendo assim: assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço.
Nicolaíta no grego corresponde à palavra Balaão no hebraico. Mas no ano 180, Irineu, que era um dos pais da igreja, disse que os nicolaítas eram seguidores de um certo Nicolau, que era um dos 7 do capítulo 6 de Atos. Um daqueles diáconos lá que foi levantado, Nicolau, que uns dizem que ele ensinava a sucessão apostólica, dizendo que todos os missionários também eram apóstolos, tinham autoridade. O Senhor repreendeu isso, e a igreja de Éfeso, ela combateu isso no meio da igreja. Eles foram repreendidos por Jesus em Éfeso pela falta do primeiro amor, mas eles, em parte de doutrina, eles não deixavam isso passar. Mas aqui em Pérgamo, os nicolaítas agora tinham cartilha, tinha até certificado nos seus cursos, está entendendo? E o Senhor disse que isso também Ele aborrece. O Senhor não gosta de mundanismo. O Senhor não gosta de falso ensino. E é o que mais tem hoje em voga, irmãos. Aleluia. Em Dubai foi levantado ali as 3 principais religiões monoteístas do planeta: o Islã, o judaísmo e o cristianismo, lá em Dubai. Está entendendo? 17 do Apocalipse ali, você vê uma mulher de escarlate sentada na besta. Aquilo ali, alguns dizem que representa a falsa igreja dos últimos dias, a igreja apóstata, está entendendo? A igreja que vai apoiar, aleluia, todo o falso ensino que vai perdurar no mundo, nos finais da humanidade ali, e depois essa própria falsa igreja será também destruída pelo anticristo, porque ele também não vai aceitar isso. Mas para você ver que o palco já está montado, entendeu? Os atores já estão todos ali prontos, o script já está desenhado, a Bíblia já revelou. O crente tem que entender aquilo que Deus se agrada daquilo que Ele não se agrada. Tem coisa que Ele se aborrece, entendeu? Ah, Deus não fala comigo. Ah, Deus não me abençoa. Mas Isaías fala que ele não está com o ouvido tampado, a mão dele não está encolhida, enfiada no bolso assim, entendeu? Ele está pronto para abençoar. Mas o profeta fala o que causa divisão entre vós e o vosso Deus é o pecado. O pecado é que causa divisão. Não se ouve mais pecado em altar. Eu louvo a Deus aqui no nosso ministério, que ainda se fala, mas muitas igrejas nem pecado mais fala mais. As pessoas estão à vontade, adulterando, se prostituindo, mentindo, aleluia, se corrompendo, estão à vontade. Mas essas pessoas naquele dia vão se levantar e vão acusar os seus pastores de não serem leais à palavra de Deus. O Senhor Deus, quando chamou Ezequiel, falou: você é um atalaia, Ezequiel, filho do homem, você é um atalaia. Sabe onde fica o atalaia? Fica na parte mais alta do muro, na torre, vigiando, meu irmão. Se o inimigo vem, se o atalaia falhasse no serviço dele, alguém morresse, ou alguém perdesse o braço, ele seria também da mesma forma ali punido. Se alguém perdesse a vida, ele ia perder a vida. Se alguém perdesse o braço, ele ia cortar o braço do atalaia também, porque era uma responsabilidade muito alta. Ou isso que Deus falou para eles. Todo mundo quer ser profeta, eu sou profeta e tal, e Deus falou: eu te ponho hoje como atalaia. Se você não avisar o ímpio e ele morrer, da tua mão eu vou requerer o sangue dele. Não dá nem para dar glória a Deus, tá entendendo, irmão? Espalhe 2 gumes e corta para todo lado. A pessoa está lá sofrendo, o crente mas também não fala de Deus. E aí? E se a pessoa morre? Você foi o último que estava perto dele. Hã? Já pensou? Já imaginou isso aí? Se o cara morre, se foi o último foi você. Em vez de falar de Deus, falou do tempo de futebol. E aí? Está entendendo, irmão? Tem coisa que não dá, você sabe, eu fico só meditando, analisando isso, é uma coisa de assustar a gente. Então você vê, a igreja que não cuidou do ensinamento, o falso ensino ali estava dando certificado, agora é doutrina. Já pensou? O cara não quer vir nos cursos teológicos, mas está fazendo doutrina lá no Nicolaíta, né? Balaão. E o mundo aceita.
O mundo aceita uma pregação dessa, um ensinamento desse aqui, o mundo aceita, o mundo quer isso. Vê lá Elias, Eliseu, no Reino do Norte. Reino do Norte ali, estava a religião de Jeroboão e a religião que Jezabel trouxe ali, o culto a Baal, fora a religião errada de Jeroboão, né? E Jesus fala, olha, se os sinais, né? Jesus fala assim que o profeta não tem uma na sua terra. E quem é mais prejudicado não é o profeta, é a própria pessoa da terra do profeta, porque ele fala quantos leprosos não tinha no dia de Eliseu, e somente um Naamã, um estrangeiro, foi curado. Está entendendo? Estava sofrendo sozinho ali, ó. Enquanto os profetas de Baal ganhavam carteira assinada no Estado, o Estado pagava eles. A religião de Jeroboão também, os sacerdotes eram pagos ali, enquanto Elias tinha que vestir pelo de camelo, cinto de couro, né? Mostrava o quê? Mostrava que eles não estavam casados com o sistema, né? Com o mundo. Arrepende-te. É o que o Senhor fala aqui. Quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Aleluia. Aí o Senhor fala, quem tem ouvidos, faça o quê? A única coisa que a gente pode fazer, irmãos, é somente ouvir. Não escutar, porque tem gente que ouve, mas não escuta. Tem gente que vê, mas não enxerga. Está entendendo? Esse está o problema. O mesmo pecado de Israel. Jesus, era o versículo predileto de Jesus que ele citava, Isaías capítulo 9. Tem olhos para ver, mas não vê, tem ouvidos para ouvir, mas não ouve. Que o povo é com o coração endurecido, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, e não entenda com o coração para se converter e ser curado. Porque estão inclinados de maneira errada. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E entenda que o que é falado não é o homem, é o Espírito que está falando à igreja. Você crê que o Espírito de Deus está aqui nessa noite? Aleluia. Você crê que Ele ainda fala com a sua igreja? Você crê que Ele fala com você nessa noite? Quem tem ouvidos, ouça. Aleluia. Ouça o que o Espírito está falando à igreja. O Espírito ainda fala, irmão. E para encerrar, ele fala aqui, ó, quem tem ouvidos, ouça, né? Ao que vencer eu darei de comer. Do quê? Do maná escondido. Quando o templo caiu em 586, em Jerusalém, a arca sumiu. Nunca mais a arca foi falada. A última menção da arca, ela é mencionada em Jeremias capítulo 2, mas é uma menção ali que não tem nenhum fato histórico a respeito dela. Mas ela estava no capítulo 2, ela estava de pé, que o templo estava de pé. Mas depois que Nabucodonosor arrasa Jerusalém, o templo, a arca sumiu, desapareceu. E na arca tinha a vara de Arão que havia florescido, né? As tábuas da lei estavam ali, e um vaso de ouro de maná. Aleluia. O judeu batia no peito, capítulo 8 de João, falava, os nossos pais comeram maná. Nós não somos pecadores, não. Nossos pais comeram maná. Está escrito lá, dê-los de comer o pão do céu. O judeu falava. E Jesus falou, não, o meu pai não deu. Os seus pais não comeram maná. Seus pais comeram maná, só que morreram. Eu tenho o verdadeiro pão do céu. O maná escondido aqui é para aqueles que vencerem esse casamento da igreja com o mundo. Está entendendo? Tiago capítulo 4, verso 4. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que se fizer amigo do mundo constitui-se em inimigo de
Deus. Só que no comecinho do verso ele fala que eles eram adúlteros e adúlteras. Então tem muito crente praticando um adultério espiritual. É o que essa igreja estava praticando aqui. Mas aquele que vencer vai comer do maná escondido, vai receber uma pedra branca, vai ter o nome registrado naquela pedra, assim como Deus mudou o nome dos patriarcas, o Senhor vai mudar esse nome, porque a única coisa que a gente vai levar para a eternidade daqui da terra é o nome que está no nosso RG, é a única coisa que a gente vai levar, porque o nosso nome que os nossos pais colocaram em nós tem que estar escrito lá no livro da vida. Dali para lá você recebe uma pedra branca e um novo nome escrito nela, que é o teu nome, que você vai ser identificado na Jerusalém celestial. É para glorificar de pé, igreja, né? Como diz o outro lá, tá entendendo? É bênção de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.